Livro do Gênesis, capítulo 8, verso 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, é uma data em que nós entramos em um novo estado. É uma data em que praticamente é um ano novo. Um ano novo do 601, no primeiro dia desse mês, no primeiro mês desse ano, no primeiro dia desse mês. E esse dia, Noé tirou a cobertura da arca e disse a palavra que ele olhou. Esta passagem da palavra indica, segundo os escritos da nova igreja, um estado pleno em que o homem recebe a luz do Senhor do céu. Mas este estado é o terceiro estado. Na história da Arca de Noé, passam-se 3 estados que nós acabamos de ler no livro do Arcano Celeste 8, 9 e 6. O primeiro estado nós conhecemos como o estado do saber. O segundo estado nós conhecemos como o estado do reconhecer. E o terceiro estado é o estado da fé. O primeiro estado, na palavra, está descrito quando Noé entra na arca e o Senhor fecha a porta por fora e Noé fica dentro da arca aproximadamente 10 meses. Fechado. Primeiro estado. É quando o homem somente sabe. O segundo estado se dá depois de 10 meses, quando Noé abre pela primeira vez a janela da arca. Segundo estado, quando o homem começa a reconhecer. Terceiro estado, como já foi falado, é quando é tirada a cobertura e a luz é plena. A luz da verdade que vem do Senhor encontra um receptáculo propício para essa luz. O primeiro estado, que é o de saber, é quando o homem está dentro da arca, mas ele somente sabe. Ele responde, mas tudo o que ele sabe e responde é somente conforme o que ele quer. Mas como a arca é uma casa de instrução, a arca é como a igreja onde nós somos instruídos, nós aos poucos vamos saindo desse estado onde muitas vezes nossas intenções dominam o saber. Nossos propósitos adaptam o que a gente aprende para suas próprias conveniências. Tudo fica dentro, está fechado. Mas passam-se 10 meses, que é um tempo completo, diz a palavra, 10 meses. Somente com 10 meses, o homem, a partir desse momento, ele começa a abrir a janela da arca, da nossa mente. E começamos a receber uma luz, mas ainda uma luz, digamos assim, não plena. Conhecemos algumas verdades superiores. Até reconhecemos. E o segundo estado, que é de reconhecer, que é um pouco mais que do saber, também é um estado, mas é um estado que existe em nós, mas por certos momentos. Muitas vezes, em momentos tipo como hoje, estamos numa casa onde chama-se casa de oração,
a casa do Senhor é casa de oração, e nós somos instruídos. E nós, como que o ambiente nos convida a receber a palavra de Deus, a receber, ler com certo, digamos assim, espírito contrito a Sagrada Escritura. Mas o estado de reconhecer que a janelinha aberta, ele é temporário. Muitas vezes há um momento, porque daqui, em outro momento, nós podemos estar totalmente opostos a este momento de santidade. Podemos entrar em outro estado de raiva, muitas vezes oposto ao estado em que nós nos encontramos agora. Então, diz a palavra, dizem os escritos, que aqueles que estão no primeiro estado de somente saber, aqueles que estão no segundo estado de somente reconhecer e ficarem nesse estado, isso não garante a entrada no céu. Somente fica garantido nossa entrada no céu quando nós entrarmos no terceiro estado, que se chama o estado da fé, onde a luz é plena. No estado segundo do reconhecimento, nós lemos na palavra que Noé primeiro soltou um corvo, e o corvo voltou, depois soltou uma pomba, e a pomba voltou, soltou de novo a pomba, e a pomba não voltou. Somos nós, quando nós sabemos, quando reconhecemos, muitas vezes o primeiro que sai da nossa boca, o primeiro que sai, digamos assim, de nossos atos, são as cobiças, representadas no corpo. Mas, estando na casa da regeneração, na casa da arca, nós vamos sendo instruídos aos poucos, e aos poucos já não vamos estar mais soltando corpos. Nós vamos aprender a soltar pombas. Mas, no primeiro começo, são pombas que significam a verdade, mas aprendemos a verdade, fala da verdade, mas ainda se atribui a si mesmo a verdade. A própria verdade, ela não está livre, ela sempre como que está presa. A arca é uma casa onde nós somos instruídos, onde nós somos reformados. É uma casa aqui, a igreja é uma casa. Nós estamos sendo instruídos nesta casa, nós estamos sendo reformados nesta casa, para que nós aprendamos a ser livres. E a liberdade plena nós vamos receber quando entremos no reino do céu. A pomba indo e a pomba voltando é atribuir-se ainda a si uma verdade que eu falo, um bem que eu faço, atribuo a mim. Somente quando o homem atribui a Deus a sabedoria que temos, essa pomba não volta mais, ela é livre. São diferentes graus em que nós passamos para receber a luz plena. E quando nós chegamos no terceiro grau, o terceiro estado, né? Esse estado é chamado um novo estado, que na palavra está como o primeiro mês do ano e o primeiro dia desse mês. É um novo estado, é um novo ano, é uma nova vida muito mais plena, que deixa para trás, né? Muitas vezes aquelas cobiças, aqueles egoísmos, fica para trás, nem se lembra mais, porque a própria verdade não permite. A própria verdade em nós, que vem do Senhor, ela simplesmente vai voltar. A relíquia já está em nós. E no terceiro estado, onde a tampa, a cobertura da arca, aquilo que impedia, né, que a luz fluísse plenamente, aquilo que bloqueava, que é? São as falsidades ainda em nós. A cobertura da arca são as falsidades nossas que impedem. Ela como que cria uma sombra, como que cria uma costra dentro da nossa mente. Quando falamos de arca, está se falando da mente do homem,
do pensamento do homem. Não está se falando de uma estrutura, está se falando da mente do homem. E essa mente, muitas vezes, se resiste a receber a luz plena do Senhor. E a falsidade é a cobertura. Somente tirando a falsidade é que nós podemos receber a luz plena. Mas para tirar a falsidade, nós temos que ter a força da verdade. Então, em suma, digamos assim, não é a luz do sol que destrói a cobertura. É o próprio homem instruído que arranca essa falsidade. É o próprio Noé que arranca essa cobertura. E a luz da verdade. E o homem que recebe essa verdade, pode-se dizer que somente nesse dia o homem tem fé. Antes, ele não tinha fé. Somente nesse estado, quando o homem tira a falsidade, o homem tem fé. E aquele que tem fé, ele está no céu, ainda estando aqui na terra. Está no céu, ainda estando aqui na terra. Então, nesse novo ano que se inicia, é bom colocar esse tipo de propósitos, tirado da lição da palavra. Disse o Senhor, isso é difícil, sim, porque no livro de Lucas, o Senhor anuncia a sua segunda vinda, né, que é chamada o dia do Senhor. E no dia do Senhor também será como nos dias de Noé. Muitos se casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Não é festa, não. Comer e beber são a falsidade e a maldade que se conjuntam. Beber é uma falsidade. Comer é uma maldade. E se casavam, entraram em uma conjunção que fala o livro de Lucas. Então fica difícil, será como nos dias de Noé. E hoje é esse dia. Como nos dias de Noé. Por isso o convite para entrar e não sair da arca. O convite é para entrar na arca e ficar na arca sendo instruídos na casa de Deus. A arca é a igreja, onde nós somos instruídos todos os dias para ir crescendo. Durante 10 meses, conseguir abrir a janela, depois da janela soltar os corvos, faz parte da nossa regeneração, mas depois soltar as pombas. E depois de um ano, quando as águas secam, né, e a terra aparece, o homem ter a capacidade, ter a força de tirar a cobertura para receber a luz plena e dizer realmente, eu tenho fé. É uma confissão de fé, assim, muito, assim, trabalhada na pessoa. Não é eu acredito, eu sei, ou eu reconheço só de boca, não. Então, digamos assim, este novo ano que se inicia, né, que nós coloquemos assim como um propósito de vida durante 10 meses, outubro, não é 10 meses? Então, até outubro, Senhor, me ajuda a crescer dentro da tua arca, que eu consiga receber essa luz através da janela, pelo menos, que eu também consiga, né, soltar aquela pomba da verdade e deixar livre a pomba, que não, já que eu reconheça que toda a verdade que eu sei vem de ti. Uma verdade, duas verdades, três verdades, até outubro, que são 10 meses. Né? Quando chegar um ano, né, tirar a cobertura da arca, né, para que nós digamos, tenho fé na nova igreja. Né? O Senhor anuncia o segundo advento no livro de Lucas, número 17, mas disse, acharei fé no mundo. Será como nos dias de Noé. Muitos comiam, bebiam e davam-se em casamento. A maldade estava solta, a falsidade estava solta, eles entravam numa conjunção que, digamos assim, se junta justamente para combater, né, o verdadeiro alimento da Santa Ceia, o verdadeiro pão, o verdadeiro vinho. Então, cabe a nós colocar, e sabendo o sentido interno das Sagradas Escrituras, da palavra, né, isso é algo prático. Foi há muito tempo, mas o Senhor
esta mesma história, ela lança para o futuro. E nós estamos nesse futuro. Será como nos tempos de Noé? Será que nós vamos ficar fora da arca? Será que nós também não vamos afogar como aqueles homens que se afogaram? Incrédulos. Incrédulos. Então cabe a nós entrar dentro da arca e ficar firmes. Sendo instruídos todos os dias, nós mesmos. Para que nós possamos algum dia dizer, tenho fé. Isso vai mudar as nossas atitudes internas, refletidas nos nossos procederes externos. Então, esta é uma, digamos assim, uma lição de vida. Cabe a nós estudar este capítulo 8 do livro do Gênesis, que fala sobre Noé, e se a pessoa não ter, e muitas vezes não temos, né? Graças a Deus, nós temos o livro Arcano Celeste, e neste livro se explica toda a história de Noé. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Somente neste livro. Da genealogia de Noé. Gerações futuras de Noé. O que significa cada? Então cabe a nós ler a palavra, orar, para que o Senhor nos ilumine, e esta iluminação chega a nós, através dos escritos dos arcanos celestes, que nos vai fazer compreender, e é mais, sentir, né, no nosso dia a dia, que coisa sou, né? Porque a palavra, ela tem como função de nos revelar. A Sagrada Escritura, ela nos olha e nos revela quem nós somos. O mundo lá fora nos diz uma coisa, mas a palavra nos revela verdadeiramente qual é a nossa identidade. Se estamos fora da igreja, ou estamos dentro da igreja, esses são estados. Mas o Senhor quer que todos nós estejamos dentro da igreja. Não somente nós e toda a nossa família, como foi com Noé. Não foi Noé sozinho, é a família toda de Noé que entrou dentro da arca. Assim também cada um de nós. Sejamos esse homem Noé, essa mulher Noé, que tenha, digamos assim, Noé foi olhado por Deus e achou irrepreensível, né? Então é uma vida natural, ainda que externa, mas dentro das ordens da religião, ser irrepreensível. Então isso nos leva para graus maiores de espiritualidade. Então que o Senhor abençoe este dia tão especial, ano novo que estamos começando, ano 2016, que cada um de nós tenha essa, digamos assim, nas suas orações, né, se entregar ao Senhor. Senhor, eu entro na tua hora que permite que eu seja instruído, porque muitas vezes nós mesmos não queremos ser instruídos. Então ficamos assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e somente ficamos no saber. E do saber, o inferno está cheio. O inferno está cheio. Então, passemos para o reconhecer e para o estado de fé. Chegou na fé, todo resolvido. Recebe a luz plena de Deus. Se torna um anjo aqui na terra. Então que seja esse nosso propósito, este novo ano, né? Que nós possamos entrar nessa arca hoje, nós e toda a nossa família. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém.